E aí, gente, firmeza? Bora falar hoje sobre esse trânsito da Vênus no signo de Peixes, pessoal. A Vênus passou pelo signo de Aquário, a gente não conseguiu comentar muito aqui no canal por conta da correria do final de ano. Porém, a gente falou nos céus do dia como foi esse trânsito e como essa Vênus foi importante para aproximar algumas relações pessoais e também para fazer com que a gente se aproximasse de pessoas que possuem histórias, vivências, pensamentos diferentes dos nossos, e assim a gente pudesse trocar algumas figurinhas, né, para complementar o nosso know-how, o nosso repertório, e também possuir cada vez mais uma filosofia, uma cosmovisão cada vez mais complexa, mais bem fundamentada, mais bem estruturada, no ver o diferente, né, em conhecer as partes do todo, né? E isso é um importante processo, inclusive, para que a gente entenda o processo de individuação que o psicólogo analista o Jung, Carl Jung, fala bastante nas obras dele. Esse processo de individuação é muito similar com a jornada do herói que existe de Ares a Peixes, que é muito parecida com a jornada do herói que a gente encontra no tarô e também com a jornada do herói que a gente encontra na numerologia. Porém, dividida em partes diferentes, né? A astrologia tem 12 partes, a numerologia tem 10 partes, do 0 ao 9, e os arcanos maiores são 22, né? Então, cada estrutura organiza esse mesmo processo de individuação de maneiras diferentes, em ferramentas diferentes, né? Isso é muito interessante de quando você começa a entender as artes ocultas, esotéricas, você começa a perceber essas coincidências, né? E agora, a Vênus, ela vai entrar no último signo do zodíaco, o signo de Peixes, ela está transitando por esse signo, vai fazer encontro importante com Saturno, com Netuno, vamos ter também um movimento importante do nó do norte saindo do signo de Áries e entrando no signo de Peixes, e isso vai ser uma das marcas aí do mês de março, abril também, porque essa Vênus, ela retrograda, depois que ela passar por Peixes e entrar em Áries, ela vai ficar retrógrada e ela vai voltar a entrar em Peixes de novo, fazer conjunção com o nó do norte já em Peixes, fazer conjunção com o Netuno e o Saturno também, e só depois ela fica direta e encerra. Vai ser a última conversa, vai ser a última conjunção de Vênus com Saturno e com Netuno no signo de Peixes. Depois de agora, só daqui a 30 anos que a Vênus vai encontrar com Saturno em Peixes de novo, e só daqui 145 anos que a Vênus vai encontrar com Netuno em Peixes de novo, porque é esse tanto de tempo que esses planetas demoram para fazer uma volta no zodíaco. Então, a gente está no momento decisivo, no momento de encerramento de um ciclo que é muito maior até do que a gente possa compreender, do que a gente pode entender, porque atravessa o tempo de uma encarnação, né? Então, muitas das coisas que a gente está passando, vivendo, vendo, vivenciando, sentindo e ouvindo agora, tem a ver com coisas que a nossa alma deve aprender já há muito tempo, tem a ver com assuntos, erros do passado kármico também, acertos também, né? A gente também colhe as coisas boas que a gente faz, não é só as ruins, a gente só tem que saber valorizar mais as coisas boas que a gente colhe, né? Do que ficar focando tanto na negatividade e não se deixar contaminar por ela de novo, né? No momento em que a gente está no ano de acerto kármico, a gente ainda está no ano de Saturno, tá? A gente só para de estar no ano de Saturno depois que o Sol entra em Áries, a gente já está em 2025, mas ainda é ano de Saturno, ainda é ano de acerto de contas. Então, não faz sentido aqui a gente ficar focando na negatividade e deixando da nossa vivência pessoal e deixando o tempo passar, né? Entendendo que o que aconteceu e o que está acontecendo existem por um motivo, e que nós somos muito jovens para entender quais motivos são esses, né?
Apenas as pessoas que têm a coragem de querer mergulhar em si, né, conseguem acessar a espiritualidade e ter uma compreensão de uma linha ancestral, de uma linha kármica, de uma história, aí sim. Mas se você está fechado para isso, então já não há essa possibilidade, e o seu entendimento do mundo, ele fica limitado ao seu indivíduo, tá? Por isso que Peixes fala dessa etapa final do processo de individuação. É quando você se vê em um outro que é totalmente diferente de você, né? E você se vê no outro que tem um indivíduo, um corpo, uma identidade, um contexto social totalmente diferente do seu, e você consegue se enxergar nesse indivíduo. Por que que isso acontece, né? Porque por mais que seja lindo, né? Hoje, depois do eugenismo, depois de tudo que aconteceu no colonialismo e tudo mais, seja lindo falar assim, todo mundo é ser humano, né? É uma verdade espiritual essa, né? Não é uma verdade social, talvez, né? Talvez não. A gente sabe que não é uma realidade social, mas é uma realidade espiritual. E para entender o mundo espiritual, para entender o signo de Peixes, a gente precisa considerar também o contexto anterior. Não basta só a gente estudar a história do mundo, ou da Europa, ou da Ásia, ou da África, ou das Américas. É até preferível que a gente foque na história, né, desses continentes que não são hegemônicos. Porém, a principal história é a sua, na sua vida. Tá? Então, vamos lá. A Vênus entrou em Peixes no dia 3 de janeiro, né, já estreando 2025. Isso fala muito sobre o ciclo gregoriano de 2025, não sobre ano de Saturno, tá? Então, essa Vênus, ela já vai ser uma marca para esse ano, tá, de 2025, falando sobre o assunto das humanidades, do humanitarismo em pauta. Esse ano, assuntos que envolvem o bem-estar, o conforto, a harmonia, a existência em paz, né, sem guerra, sem perseguição, sem discriminação, né, das minorias, vão ser uma pauta importante. E sempre vale lembrar que hoje no Brasil, o que a gente chama de minoria, por exemplo, população negra, é a maioria, mulheres também. Tá? Então, mais de 50% da população brasileira é mulher negra. Então, não faz sentido a gente continuar utilizando o termo minorias para falar de pautas como, por exemplo, feminicídio, racismo e outras pautas que serão temas importantes e muito presentes nesse próximo ano. Não só aqui nos nossos debates, né, porque apesar de viver numa esfera de privilégios, eu não moro em outro planeta, né, então não posso deixar de trazer assuntos importantes para as pessoas refletirem aqui nos meus vídeos, da mesma forma como vai ser um assunto importante nos debates políticos, nos debates na rua, né, que é o trabalho de base que a gente fala, né, dentro dos movimentos sociais. Então, todos esses movimentos, eles vão acontecer, cada um tem o seu papel, cada um opera em uma diferente escala, cada um tem uma diferente função para um mesmo objetivo, para uma luta em comum, né? E aí, essa Vênus em Peixes, ela atenta também para a necessidade da gente ter um olhar fraternal, né, para as pessoas que, mesmo diferentes da gente, estão na mesma luta, né, estão querendo alcançar os mesmos objetivos, né. Não adianta a gente estar lutando contra o exército do inimigo se a gente está atirando no nosso parceiro ali que está lutando junto com você, né? Quem vai perder a guerra? Né? Vai continuar sendo as mesmas pessoas que sempre pagaram o pato
na história, né? Então, cabe para a gente, na Vênus em Peixes, refletir sobre esse sentimento de tolerância pela tolerância, né? A gente não pode tolerar a intolerância, não é a tolerância que a gente deve tolerar, intolerar, né? Não é quem está do nosso lado que a gente deve atacar, né? Não é quem está lutando com a gente deve atacar, né? Então, isso é um esforço em vão, né? É como patinar na lama. E a Vênus em Peixes, além de falar desse olhar de tolerância ao próximo e às próximas, também fala de uma coisa muito interessante para as pautas sociais que vão ser tema-chave em 2025. A gente já falou isso em diversos vídeos, né? Peixes fala do assunto imigração, né? Então, durante a passagem da Vênus em Peixes, a gente pode ver também acordos, e isso se dá por conta que no dia 18 agora de janeiro, a Vênus vai fazer uma importante conjunção com Saturno. O Saturno tem a ver com autoridades internacionais, tem a ver com poderosos, né? O Sol tem a ver com o líder, com aquele que aparece, né? O Saturno são os trâmites burocráticos em volta do poder, tá? Então, a Vênus, que fala de acordo, conjunta a Saturno em Peixes, que fala desses assuntos de maiorias, de imigração, né? De setores da sociedade que são invisibilizados, deslegitimados e tudo mais, é favorável. Então, a gente pode ver ali, agora em janeiro, e também no decorrer, porque essa Vênus vai ter vai fazer uma sinuca no céu, né, gente? Essa Vênus vai voltar e tudo mais. Então, até abril, a gente pode ver muitas novidades legais, positivas, tá? Para o avanço humano, para o avanço das pessoas, né? O avanço das pessoas no mundo. E acordos de paz também pode acontecer. Na minha opinião, não acho que seja o caso agora, tá? Talvez quando a Vênus voltar retrógrada ali, converse com Netuno e o Saturno, porque aí a Vênus vai estar num teor de revisão, né? De rever algumas coisas que precisa, rever algumas conciliações que precisam, né? Então, o meu palpite é lá para março, abril. A gente vê aí pessoas poderosas falando sobre acordos de paz e cessarem fogos aí. Pessoal, é delicado falar desse assunto, de fato. Por quê? Porque a guerra existe desde que o mundo é mundo, né? E ela existe em todos os lugares, no centro, na periferia, em todos os estados, em todos os países, entre países, desde que o mundo é mundo, né? Porém, quando a gente tem um foco maior das mídias, né, quando as guerras acontecem em continente europeu, aí sim a gente repara, né, no conflito, repara no conflito. E, infelizmente, muita gente que tem acessibilidade à voz e ao poder são pessoas que seguem essas mídias. Então, infelizmente, muita gente só vai cair a ficha do mal que a guerra faz para a humanidade vendo a guerra que está acontecendo agora, né? E talvez isso seja a chave para a gente parar para pensar, né, em outros conflitos que também estão esperando um cessar-fogo há muito tempo, como é, por exemplo, o genocídio às populações indígenas, que dura desde que Portugal invadiu o Brasil, Pindorama, tá? Então, essa é uma das guerras que ninguém fala, né? E que são alvo de debate político hoje, e que essa Vênus aí, ela pode ser um marco importante nesse sentido. A gente está falando de planetas que demoram centenas de anos para voltar. Então, a gente está falando de ciclos centenários também.
tá? É importante, gente, o que a gente está falando aqui é muito importante, tá? E aí, pessoal, essa Vênus encontrando com o nó do norte em peixes, isso é muito importante. Só um minutinho que eu vou beber uma água. É muito importante a Vênus encontrar com o nó do norte em peixes. Por quê, pessoal? O nó do norte, ele está saindo de Áries, Marte, e ele vai entrar num signo de Netuno. Ele vai sair de uma energia bélica, agressiva, invasiva, egóica, para entrar numa energia que nem sabe praticamente o que é ego consciente, né? Uma energia super paz e amor, né? Uma energia super viajadona na maionese. Então, o nó do norte, ele vai mudar o foco meio como se fosse um choque térmico violento, né? Então, a Vênus, ela aproxima essas duas partes antes de entrar em Áries, antes do Netuno entrar em Áries, antes do Saturno entrar em Áries, e antes deles passarem o bastão para o nó do norte e entrar em Peixe. Então, a Vênus aqui, ela está tendo um papel crucial, importante, marcial nessa situação. Se não fosse essa Vênus aí, a gente poderia esperar um começo de ano e um aumento no conflito, nos conflitos internacionais para o ano de 2025. Mas essa Vênus, ela está mostrando que há um outro olhar, esse olhar que talvez, né, aproxime-se as duas partes, né? Esse talvez, ele está sendo uma falsa modéstia, tá, pessoal? O céu fala uma linguagem muito nítida, é só saber escutar, né, gente? Isso é uma coisa que tem a ver com a Vênus em Peixe. Só um minutinho. O saber escutar, pessoal. Eu fiz uma metáfora aqui, a astrologia é um estudo muito extenso. Eu estudo astrologia, vai fazer 10 anos esse ano. Então, assim, não foi do nada que eu aprendi a fazer essas interpretações, né? Eu li muito mapa astral na mesa de bar, de graça, tá? Muito, muito mesmo. Então, demorou, né, para hoje eu interpretar assim. Mas a questão, gente, é assim, o escutar, né? Não adianta, por exemplo, eu ter essa habilidade de interpretar o mapa e não perceber, e não esvaziar minha mente para observar o que o mapa está falando. Se eu olhar o mapa com uma série de preconcepções deterministas e etc., não vai adiantar. Isso também acontece, pessoal, quando a gente vai conversar, por exemplo, com outra pessoa, quando a gente vai ouvir a história de vida de uma outra pessoa, quando a gente vai ouvir o ponto de vista de uma outra pessoa. Então, é muito necessário a gente saber escutar o que aquela pessoa tem a dizer, né? Ouvir, a gente escuta vários sons, né? A gente escuta a música, o barulho do carro passando, a música do vizinho, e por aí vai, né? Agora, o que a gente não pode é ignorar, né? Então, a Vênus em Peixes, ela fala sobre essa necessidade da gente entrar dentro daquilo que a gente está observando, né? Não é à toa que Peixes é um signo mais empático do zodíaco. O entrar dentro aqui que eu digo é quando você se mistura, né, com aquilo que você está ouvindo. E por que a gente não pode ignorar o que é dito, né? Por que a gente precisa escutar? Porque o mundo, ele não é composto só das vozes da nossa cabeça. Né? O mundo não é composto só do que a gente acha. O mundo não é só o que a gente vive. O mundo é uma diversidade de pensamento, de vivência, não é? Tem gente boa, gente ruim, de tudo que é jeito. Tem gente boa que está aprendendo a ser ruim, tem gente ruim que está aprendendo a ser boa.
de tudo que é cor de pele, de tudo que é gênero, de tudo que é país, de tudo que é cultura, de tudo que é lugar. Então, a gente deve saber escutar as pessoas sem olhar tanto assim para o estereótipo. Quando eu olho muito para estereótipos, eu reforço estigmas, né? E Vênus vem para quebrar esse estigma, porque Vênus vê o que não é dito. Vênus escuta o silêncio. E Peixes também. Por isso que a Vênus em Peixes fica exaustada. Exaustada. Sabe o que significa a Vênus exaustada? Ela fica tão romântica, mas tão sensível, mas tão artística que nem ela se aguenta. Brincadeirinhas à parte, né, gente? A Vênus fica exaltada. Então, o nosso poder sensível, artístico, mediúnico aí, do dia 3 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, e depois quando ela volta retrógrada ali para março, que é outro momento, é outro contexto, ela traz essa coisa, né? Essa inspiração, ela desabrocha, ela transborda. A Vênus, quando ela voltar retrógrada, ela vai reabordar muitos desses temas, mas de uma maneira muito mais da necessidade de olhar para questões do que disso vindo de uma forma natural pisciana, né? Os planetas retrógrados, eles forçam o nosso olhar para trás. Nem sempre aquilo parte da gente, né? Então, essa primeira passagem de Vênus, ela tende nesse sentido da inspiração, da criatividade, da música, da fertilidade, da mediunidade, tende a ser mais poderosa, né, gente? Para quem cuida de planta, inclusive, é um bom momento para colocar suas sementinhas na terra, né? E cuidar direitinho para ter uma colheita boa, né, gente? Porque às vezes até tem gente que gosta de plantar coisa ruim, mas não gosta de colher coisa ruim, aí é complicado, né? Quer plantar coisa ruim e colher só coisa boa. Meu amigo. Aí, né? Aí vai vencer o carnê das Casas Bahia, você vai ficar como? Na tristeza, né? Na pindaíba, na lasqueira só. Complicado, complicado, complicado. E aí, então, uma das coisas que eu coloquei aqui, gente, respeite os diferentes karmas, fazendo as pazes com os seus karmas, né? Então, tá bom, eu tenho uma série de privilégios aqui, por onde eu moro, por causa da minha cor da pele, mas eu sou homem trans. Então, eu passo por situações que muitas pessoas que não têm os mesmos privilégios que eu nunca vão passar. Então, da mesma forma que eu tenho privilégios que algumas pessoas não têm, eu passo por coisas que essas pessoas talvez nunca precisem passar. Então, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e cada um sabe o que é o seu sofrimento, né? Cada pessoa vive a sua vida e sabe onde o calo aperta. Então, como é que eu faço as pazes com o karma do outro, com a vida do outro, com o privilégio do outro, quando eu aceito a minha pindaíba, quando eu entendo que mesmo eu aqui tenho privilégios, né? Então, a gente precisa abrir essa porta. Não só para a gente não ficar dando tiro nos nossos amigos de luta, mas também para a gente viver em paz com a nossa própria existência, né? A autoaceitação em Peixes é essencial.
Beleza, gente? Então, como é que eu faço as pazes com o meu karma? Aí que a gente entra numa questão que eu até chego a discordar da lei do karma, e nas minhas meditações, nos meus trabalhos, converso com as pessoas, os espíritos que têm autoridade para pensar e alterar isso, porque eu também não concordo, né? Hoje a gente tem um mundo muito desigual, e os agentes da lei do karma, eles utilizam essas desigualdades para tecer fios kármicos, né? Então, por que que nessa vida eu vim com um certo não privilégio? Pô, provavelmente, cara, porque na outra você pisou no tomate em relação a isso, tá? Tem variedades, tem pessoas que escolhem nascer com um privilégio X ou sem um privilégio Y para fazer determinada missão. Só que é muito nebuloso. E na hora do puxar o gatilho, a gente sabe quem sempre mais morre, né? Então, pessoal, eu não concordo também, mas é assim que é. Então, como é que a gente faz as pazes? Aceitando que dói mais. Entendeu? E isso é difícil de falar, porém é necessário de ouvir. O que o silêncio faz? Esse é outro ponto que eu coloquei aqui. O que o silêncio diz? Tudo aquilo que a palavra não diz. Né? É no silêncio que a gente vê as verdadeiras intenções. É no silêncio que a gente vê as entrelinhas. Então é importante a gente se silenciar, não porque a gente é submisso, mas porque a gente se domina. Entendeu? A lógica de poder aqui. O silêncio, ele abre para a gente um portal de entendimento, de compreensão, de interpretação, de linguagem que o que a gente entende como linguagem não faz. Né? Então, a comunicação é um importante fator para peixes. Só que a comunicação de peixes, ela não é a verbal, a clássica, que a gente já está acostumado. Né? Essa linguagem, ela vem de outro mundo. Ela vem do mundo da imaginação, ela vem do mundo da fantasia, ela vem do mundo da lua, né? Então, como é que a gente alcança? Como é que a gente alcança o, o que está fora dos reinos sublunares? Quando a gente se silencia. Isso é muito importante, pessoal. Para entender quem manda, né, nessa vida, a gente tem que se silenciar. E aí você vai perceber aquilo que você pode fazer, né? Quando a gente vai perguntar para o outro, perguntar para o outro, perguntar para o outro, perguntar para o outro, quando a gente fala assim, deem like no meu vídeo, porque se não tiver like eu não vou fazer. O poder está com você ou o poder está com o outro? Está com o outro, né? Então, o poderoso, ele se silencia. Vamos lá. Então, o que o silêncio faz? A transformação. O silêncio faz a verdadeira revolução, aquela que acontece dentro de você.
na sua cabeça. Cuidados com saúde emocional. Gente, a Vênus, ela é a regente do nosso chakra cardíaco. Então, Peixes, Netuno, Saturno, toda essa sinuca de bico que vai rolar no céu entre agora e abril, vai mexer, né? E a Vênus é que vai fazer a ponte do Áries ao Netuno ali, né? Do pacifista ao militarista, dependente seja direita ou esquerda, é a Vênus que vai fazer a ponte ali. Então, ela vai ficar exaustada. Né, gente? Vai ficar. É a Vênus realmente em peixes, esse ano ela vai ficar exaustada, gente. Não é brincadeira, não. O negócio é muito sério. Então, gente, cuidado no sentido de se preservar, se poupar de conflitos que você sabe que não vai levar a lugar nenhum, se preservar de conversa, de ver gente que você sabe que não vai te agregar, te acrescentar nada, né? Vênus em peixes, é momento da gente aproveitar o que tem de bom, né? Por mais que seja pouco, alguma coisa a gente tem de bom nessa vida, né? Por mais que não seja tudo, e por mais que às vezes a gente esteja tão destruído emocionalmente, que nem aquilo que é bom a gente consegue aproveitar, né? Aí é o momento da gente pensar sobre isso, né? E preservar. Então, Vênus em Peixes é uma temporada para a gente descansar o nosso eu social, né? Aquele eu que está tentando fazer a média com o outro, aquele eu que está tentando defender montes e montantes, né? Entenda para você o que é importante para você sobreviver. E vamos lutar um pouquinho pela gente agora, nesse momento, né? Pô, hoje a gente tem pautas sociais sendo debatidas de maneira assídua. Hoje a gente tem uma mulher negra transexual como deputada federal. Vamos cuidar um pouquinho da gente. Vamos respirar um pouquinho. Vamos? Desejo, um tema importante para Vênus exaltada no signo de Peixes, né? A Vênus é o planeta dos desejos. Nossos desejos são compostos das nossas vontades e necessidades. Então, quando a Vênus entra no Peixes, que é o signo que a vontade dele está alinhada com a necessidade de alma, então a gente passa a desejar coisas que normalmente a gente não acharia atraente ou interessante, né? Porque a Vênus, ela cagou e andou para os padrões de beleza. Ela está vendo que está no silêncio, nas entrelinhas, né? A Vênus em peixes, ela não está nem aí para o seu corpo, nada, né? Então, ela vai ver a brilheza da sua alma. Ela vai ver o seu caráter ali. A Vênus em peixes, ela vai ouvir o seu conhecimento, tá? Então, a Vênus em peixes é a Vênus do tesão espiritual, a Vênus do tesão intelectual. Difícil, uma Vênus em peixes vai achar uma pessoa bonita, uma pessoa, né, enfim, vai ter o seu padrão estético construído na sua cabeça? Vai, mas dificilmente a pessoa que tem ali Vênus em peixes ou está alinhada com essa energia vai fazer escolhas concretas com base nisso. Ela vai considerar outras coisas. Há pontos, por exemplo, se uma pessoa muito bonita
chega e fala uma mega groselha, a pessoa perde o tesão na hora, né? Então, não adianta, uma coisa não supre a outra, né? Então, para a gente ver qual é o valor da aparência, né? A Vênus em Peixes, ela entende que o corpo é uma casca, ora, ora. Se o corpo é uma casca, por que você está tão focado no seu corpo? Por que você também não escuta a alma das outras pessoas, que tem um corpo diferente do seu? Então, esse efeito, ele é muito necessário. Esse efeito, peixes, né, é o efeito alucinógeno das emoções, que é o efeito alucinógeno de você perceber que existe um mundo para além do que os seus olhos podem ver. Peixes é o signo mais bonito do zodíaco, pessoal. Só que no mundo onde a boniteza está na matéria, peixe se torna um signo que as pessoas chamam de trouxa. A gente pode lutar por um mundo melhor, sem preconceito, sem miséria, sem guerra. Se a gente acha que quem olha para o espírito e não para a matéria é trouxa, reflita. E esse espelho é grande. A reflexão nem te falo, certo? Então, o desejo, as necessidades e as vontades, muito mais para necessidade, aqui, tá? A gente vai sentir vontade da necessidade, né? E aí que entra o querer. O que eu quero, o que eu necessito ou o que eu tenho vontade, né? Então, você faz o que você quer da sua vida? Depende. Você está seguindo as vontades do ego, as necessidades da alma. Se você segue as suas necessidades da alma, não vai ter problema nenhum você fazer tudo o que você quiser. Mas se você faz as suas vontades do ego, o que você quiser, então entra a lei do karma, Saturno ali em peixes também, para tecer essas linhas, que a gente pode concordar ou não, são como são, né? Gostaria de voltar no tempo e pegar uma máquina de Saturno, voltar no tempo, talvez reescrever a história, eu gostaria, mas eu não posso. Então eu faço o que eu posso aqui, na minha vida eu faço o que eu posso, você faz o que você pode, cada um faz o que pode, ouvindo as necessidades da alma. E uma hora a gente chega lá. Gente, desejo e os seus efeitos. Qual é o efeito que o seu desejo vai ter? Depende, você está seguindo a vontade da alma ou você está seguindo a necessidade do ego? E aí tem um trecho aqui do livro Saturno, da Liz Greene, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: combinados com Saturno, então, toda essa galera em peixes, a Vênus também, combinados com Saturno, esses fatos isolados passam a ser a espinha dorsal do mapa, do ponto de vista do caráter, de forma muito concisa. Eles lançam luz sobre aquilo que o indivíduo quer, o Sol, e aquilo que ele necessita, a Lua. Então, vamos sair do reino sublunar, né? E sobre a sua maneira de agir para obter essas coisas, o ascendente. Então, como você vai
alcançar a necessidade ou a vontade. Isso determina o efeito. E aqui, a Liz Green continua. E também aquilo que existe dentro da pessoa e faz-a fracassar ou ficar insatisfeita, tão logo que realize o seu desejo. Então, muitas vezes, a gente vai até alcançar o que a gente quer, mesmo que seja uma necessidade do ego. A gente vai alcançar o que a gente quer, mas isso não garante que a gente vai ficar satisfeito no final. O que determina isso é como a gente age para obter essas coisas, o ascendente. Então, veja aí o seu ascendente e veja o signo que é. E entenda qual comportamento é mais adequado para você conquistar aquilo que você deseja. Aí, Saturno vai te dizer se você está alinhada, alinhade com uma necessidade do ego ou com um desejo da alma. Beleza, gente? Vênus em Peixes até o dia 4 de fevereiro, depois ela entra em Áries, retrograda, volta para Peixes, e aí a gente vai conversar mais sobre isso. Já tem vídeo no canal falando sobre o Netuno em Áries, o Urano em Gêmeos, depois vai assistir. A gente também vai falar do Saturno em Áries, é muito importante, a gente está num momento muito importante. Todo mundo que está encarnado no planeta Terra, nesse momento, tem um papel muito importante na transição planetária, né? Então, se a gente perceber qual é o nosso papel e não ficar fiscalizando a grama do outro vizinho, a gente acelera o processo, beleza? Então, vamos acelerar o processo que a gente está com pressa, né? Eu tô. E você? Tchau, gente. Um beijo e até a próxima. Falou.